que tem aumentado tanto, sobretudo nos últimos 2 séculos, as aparições dos Sagrados Corações de Jesus e Maria no mundo inteiro? Que mensagens os Sagrados Corações Unidos têm trazido aos homens do nosso tempo através das suas maravilhosas e constantes aparições? É o que vamos meditar em Vozes do Céu. Vozes cheias de amor me chamam. Vozes celestes, vozes que vêm do céu, de Deus, nosso Senhor. Vozes que me chamam a subir ao céu. E eu já não posso mais resistir ao seu amor. Medjugorje, Bósnia-Herzegovina, de 1981 até hoje. No decorrer dos séculos, Deus nunca deixou de falar aos seus filhos e de chamá-los de volta a Ele quando se afastam de seu coração, tomando caminhos errados que os levam à perdição. O seu amor nunca abandonou seus filhos à mercê do mal e do pecado, e sempre velou sobre o destino dos homens e dos povos. Ao longo dos 2000 anos do catolicismo, encontramos milhares e milhares de intervenções divinas na história da humanidade para reconduzir as almas extraviadas de volta ao caminho da salvação. As aparições da Mãe de Deus têm se verificado nas mais diversas nações e povos da terra, conclamando todos os homens à conversão, à oração e à penitência para salvar a humanidade do domínio de Satanás, do pecado e da guerra. O século XX foi palco de uma das mais impressionantes manifestações da Mãe de Deus sobre a terra, manifestação esta que já dura 30 anos e ainda continua, e que já produziu milhões de conversões pelo mundo todo. O lugar escolhido é Medjugorje, uma pequena cidade no interior da Bósnia-Herzegovina, antiga Iugoslávia. Um meio rápido de ir a Medjugorje é tomar um avião em Roma até a cidade de Dubrovnik ou Split, já na Bósnia-Herzegovina. O voo é de mais ou menos 1 hora sobre o mar Adriático.
Logo, já se podem ver as montanhas da costa dálmata próximas à cidade de Dubrovnik. Depois de descer no aeroporto de Dubrovnik, basta percorrer os aproximadamente 150 quilômetros de autoestrada pelo interior do país até Medjugorje. Outra opção é percorrer a estrada que vai costeando o belo mar Adriático até Medjugorje. A vista é estonteante. Medjugorje fica perto da cidade de Mostar, uma bela cidade croata cortada pelo rio Nereva, cujas águas de cor azul encantam turistas e visitantes do mundo inteiro. Para se chegar a Medjugorje, pode-se utilizar diversas estradas que saem de Mostar ou passam por Ljubuški e Čitluk, ou então por Kaplina, virando sempre no entroncamento de Tromeđa. A igreja de Medjugorje fica a 3 quilômetros do entroncamento de Tromeđa. Esta bela cachoeira que vemos, a queda de Kravica, já está perto de Medjugorje. Medjugorje significa, em croata, entre colinas. Estas colinas que vocês veem estão já bem próximas de Medjugorje. Esta é a estrada que conduz até a cidadezinha de Medjugorje. Hoje, a cidade tem cerca de 10 mil habitantes. No início das aparições, em 1981, tinha apenas 3 mil. Já estamos na rua principal de Medjugorje. Já podemos avistar as agulhas das torres da igreja. Esta cidade já foi visitada por mais de 40 milhões de pessoas do mundo inteiro ao longo destes 30 anos, e esse número seria ainda maior se não tivesse havido a guerra nos anos 1990. Momento de muita emoção. Agora já podemos ver a igreja de Medjugorje, dedicada a São Tiago Apóstolo, onde aconteceram a maioria das aparições nestes 30 anos, e a imagem da Rainha da Paz na praça em frente, tomada por peregrinos do mundo inteiro. Siamo venuti, oh Madre cara, da ogni parte della terra, ti portiamo le nostre pene, con le gioie e le speranze, o Regina della pace.
chegamos aos pés da Mãe de Deus e nossa. Estamos pisando no solo santo de Medjugorje, visitado há 30 anos todos os dias pela Mãe do Altíssimo Deus. Atrás da igreja, vemos o Monte Križevac, ou Montanha da Cruz. Voda plamen hvata, dobro jutro, Međugorska majko. E mais adiante, o Monte Podbrodo, ou Colina das Aparições. Crnica je tiha, na križ sunce pada, nad ljubuškim nebom topi se od zlata. Dobro jutro, Međugorska majko. Dobro jutro, kraljice Hrvata. Estas são as atuais ruas de Medjugorje, totalmente diferentes dos caminhos de terra que haviam aqui antes das aparições. Podemos ver agora o interior da igreja de Medjugorje, repleta de peregrinos em oração. Esta igreja permanece assim o dia todo, todos os dias do ano, já há 30 anos. Podemos ver agora os bancos que ladeiam a igreja e o altar externo que foi construído atrás da igreja no fim dos anos 1990, porque ela já não comportava mais o grande número de peregrinos que a visitavam diariamente. E no começo da praça,
a linda imagem da aparição de Medjugorje, Nossa Senhora Rainha da Paz, conhecida em todo o mundo e chamada aqui de Agospa, Nossa Senhora em croata, que aparece aqui para 6 jovens todos os dias, às 6:20 da noite, há 30 anos já. Poziv je to za cijeli svijet, poziv za ljude dobre volje, da nađu sreću I mir. Na rua principal, vemos os peregrinos caminhando em frente aos hotéis e estabelecimentos da cidade. Esta é a vista panorâmica que se tem de Medjugorje, do alto do Monte Križevac ou da Cruz. E agora a vista que se tem do Monte Podbrodo ou Colina das Aparições. Embora cercada por montanhas, Medjugorje fica numa grande planície, como bem podemos observar do alto. Eis a Colina das Aparições, vista do alto. Agora vemos o Monte Križevac, visto do alto, cheinho de milhares e milhares de peregrinos rezando no seu cume. Este é o lugar eleito pela Mãe de Deus para derramar as graças do seu coração imaculado nestes últimos tempos em que estamos vivendo. Nossa Senhora da Paz olhou com amor para este lugar e seu povo e o escolheu para, através deles, dirigir ao mundo todo uma mensagem de oração, conversão, paz e volta para Deus, para o mundo inteiro. São 6 da tarde. Os sinos de Medjugorje repicam alegres, chamando os peregrinos e anunciando que as orações solenes vão começar. A igreja e arredores já estão repletos de fiéis do mundo inteiro, rezando fervorosos, participando com amor e que não arredam pé, nem mesmo quando chuvisca ou chove forte. Há 30 anos, Medjugorje fica assim todos os dias. Clavis de urbe eternitatis, tuo nomine honorabitur, illud me per vitam ducit, istud est stella neo cielo. Mas como começou este espantoso movimento de conversões e oração em Medjugorje? Como se iniciou esta obra de salvação que não para de crescer e aumenta cada vez mais? Qual é o desígnio da Mãe de Deus em Medjugorje e o que ela veio dizer aos homens neste lugar? Que mensagem ela veio dar aos homens deste tempo em que vivemos?
há alguma relação destas aparições com as de Fátima, La Salette, Lourdes, Jacareí e outras que ocorrem no mundo? Estamos perto de algum grande acontecimento e é por isso que a Mãe de Deus está aparecendo durante tanto tempo em Medjugorje? Para respondermos a estas perguntas, precisamos fazer uma viagem no tempo e voltar 30 anos atrás, em 1981, quando tudo isso começou. Era o dia 24 de junho de 1981, dia de São João Batista e festa na paróquia de Medjugorje. O dia era de descanso para o povo da aldeia, que em sua totalidade trabalhava no campo plantando tabaco, uva, batata, legumes, criando vacas, porcos, cabras e ovelhas. Medjugorje era uma aldeia perdida nos Balcãs então, que em nada lembrava as grandes cidades do mundo. As casas eram humildes e não haviam aqui as pousadas e hotéis de hoje em dia. A vida era simples, pobre e o povo acostumado ao trabalho duro. A igreja de Medjugorje, que ainda é a mesma de antes das aparições, foi construída entre 1961 e 1969. A antiga, cujos alicerces vemos agora nestas imagens, ruiu por ter sido construída em solo pouco estável. A nova foi feita próxima a ela e na época foi considerada grande demais para uma cidade tão pequena como Medjugorje. Mal podiam imaginar que aquela igreja já estava nos planos de Deus e que a ela acorreriam tantos peregrinos do mundo inteiro, a ponto de ela, que foi considerada grande demais, ficar pequena para tanta gente. E um fato extraordinário: providencialmente foi dedicada a São Tiago Apóstolo, que é o padroeiro dos peregrinos. Também, no ano de 1933, o povo de Medjugorje ergueu no alto do monte Tipovac uma cruz de concreto de 14 metros de altura em honra dos 1900 anos da morte de Cristo e da nossa redenção. Todo o material da confecção foi carregado pelo povo nas costas pelos 530 metros de subida até o topo. Os medjugorrianos fizeram isso como prova de sua fidelidade a Jesus e a Maria, pois foram perseguidos primeiramente pelos muçulmanos e depois o foram pelos comunistas. Desde então, o Monte Tipovac passou a chamar-se Križevac, ou Montanha da Cruz. Porém, os 40 anos de governo comunista e de contínua propaganda ateia
tinham levado boa parte da população ao afastamento de Deus, e muitos dos que permaneceram no catolicismo tornaram-se tíbios ou indiferentes. Tal era a situação também de Medjugorje, onde muitos, principalmente os mais jovens, já não se importavam tanto com a religião como os seus antepassados. À tardinha do dia 24 de junho de 1981, Ivan Ivankovic, de 15 anos, mais Mirjana Dragicevic, de 16 anos, passeavam numa estrada perto da aldeia de Biakovic, que é como um bairro de Medjugorje, conversando descontraidamente. Mal podiam imaginar o acontecimento extraordinário que lhes aconteceria dali a poucos instantes e que mudaria suas vidas e as vidas de milhões de pessoas do mundo inteiro. Esta era a estrada, hoje asfaltada e ampla, por onde os jovens caminhavam quando viram Nossa Senhora pela primeira vez a algumas centenas de metros no cimo do monte. Mirjana recorda o que aconteceu naquele dia. Ouçamo-la. O dia 24 de junho de 1981 será para sempre o dia mais importante da minha vida. Era o dia da festa de São João Batista, um dia em que nós não trabalhamos. Ivanka e eu decidimos passear fora da vila para ficarmos a sós e falarmos coisas da nossa idade. Eu tinha 16 e Ivanka tinha 15 anos. Íamos passear no sopé da colina, conhecida hoje como a Colina das Aparições. Tínhamos deixado um bilhete com a mãe de Vitska quando passamos por sua casa para que ela nos procurasse e viesse juntar-se a nós em nosso passeio. Zlata, a mãe de Vitska, prometeu entregar a ela e seguimos em frente, passeando pela estrada fora da vila. Improvisamente, Ivanka me diz que está vendo Nossa Senhora na colina. Realmente, surgiu uma luz brilhantíssima sobre a colina de Podbrdo, e no meio dela a forma arrebatadora de uma jovem senhora que sorri. Eram 18h40. Eu não olhei então, pois eu pensava que Nossa Senhora estava no céu e nós rezávamos. Não sabia que ela podia aparecer. Por isso, quando Ivanka me disse que via Nossa Senhora sobre a colina, eu não olhei e disse-lhe secamente que não era possível Nossa Senhora estar ali. Decidi então ir embora e deixar Ivanka ali. Mas, quando estávamos perto das primeiras casas da vila, senti dentro de mim que era preciso voltar lá novamente. Era uma chamada fortíssima. Voltei e vi Ivanka no mesmo lugar, e ela me disse: "Por favor, veja isso agora." Olhei e então vi uma senhora com um longo vestido cinza, com um menino nos braços. Tudo era muito estranho, porque ninguém ia até a colina, sobretudo com um vestido longo e um menino nos braços. Sentimos naquele momento todas as emoções que existem: medo, alegria, não sabia se estava viva ou morta, não sabíamos que coisa se devia fazer, como devíamos nos comportar, uma confusão. Dentro de mim veio a vontade de fugir, e então fugi levando Ivanka.
No meio do caminho, encontramos Milca, a irmã de Maria, outra vidente. Chuviscava e já começava a escurecer. Estava recolhendo as ovelhas e encontrei Ivanka e Miriana. Neste momento, chegou Vitska. Ela conta-nos o que aconteceu a seguir. Eu estava procurando Ivanka e Miriana quando as vi com Milca olhando para o morro. Assim que me viram, disseram-me que estavam vendo Nossa Senhora na colina. Chamei Vitska naquele momento. Se viessem mais pessoas, com certeza teríamos chamado, pois não tínhamos certeza do que estava acontecendo. Me disseram: venha ver Nossa Senhora, Vitska. Eu pensei: o quê? Nossa Senhora? Dei meia volta, tirei as sandálias e fugi. Neste momento, passavam por ali Ivan Dragicevic e Ivan Ivankovic, que tinham colhido maçãs. Vitska corria apavorada e gritando na minha direção. Disse-me que estavam vendo Nossa Senhora. Me virei para o meu amigo e lhe disse: deixa para lá, está louca. Não podia imaginar que Nossa Senhora pudesse aparecer. Vitska, mais os dois Ivans, voltaram ao lugar indicado por ela, onde estavam Miriana, Ivanka e Milca. Assim que chegaram, tanto Ivan Ivankovic quanto Ivan Dragicevic viram também a aparição. Lembro-me como se fosse hoje. Quando a viu, Ivan deixou cair as maçãs que levava. Como todo homem corajoso, fugiu para casa. Eu fiquei parada no meio da estrada olhando para baixo. Deus meu, não podia me mover. Tinha algo dentro de mim que me proibia. Depois de alguns instantes, levantei a cabeça sem querer. Nossa Senhora me chamava com uma das mãos. Mas na primeira vez, saímos todos correndo. Disse a Ivanka: quem sabe o que estamos vendo? Melhor que voltemos para casa. Nem tinha terminado a frase e já estávamos correndo para casa. Lá, minha avó me disse: pegue o rosário e reze, deixe Nossa Senhora descansar no céu. Eu lhe contei porque me senti estranha. Só podia me acalmar com a oração. Chegando na minha casa, eu não disse nada a ninguém. Para mim foi uma noite de muito medo. 1000 perguntas me passavam pela cabeça. Não é possível. Como é possível? Era um medo que permanecia em meu quarto. Para onde escaparei? Eu rezei durante toda a noite. De manhã não foi possível ver os outros videntes. Ajudava os meus tios a fazer as coisas. Quando chegou a mesma hora do dia anterior, eu senti aquela chamada para voltar de novo ao mesmo lugar da véspera, muito, muito forte. Então eu disse aos meus tios que devia ir até a colina. Quando lá cheguei, os outros videntes já estavam lá também. Algumas pessoas da aldeia também vieram com eles para ver o que acontecia. Então vimos Nossa Senhora no mesmo lugar da véspera. Era o dia 25 de junho e é a partir deste dia que começaram as nossas aparições diárias. Ivan mostra-nos onde estava a Mãe de Deus na primeira aparição. Vitska veio correndo nesta direção até mim. Eu e meu amigo vínhamos dali. Eu e meu amigo tínhamos saído da vila para colher maçãs. Vimos Vitska, que nos disse: venha, venha, venha ver Nossa Senhora. Nós a vimos no lugar daquela cruz, lá em cima, onde ela flutuava no ar. Dentro do coração você sente que algo vai acontecer, que algo está te preparando, não por sua vontade, mas por outra vontade, outra coisa.
Eu estava na casa de Maria naquele 25 de junho. Witska nos contou na véspera o que tinha acontecido e lhe pedimos que nos avisasse se Nossa Senhora voltasse a aparecer. No ano de 1990, Witska nos deu um depoimento que nos contou os momentos emocionantes daquele dia 25 de junho. Ouçamo-la. No primeiro dia, nós estávamos na estrada e Nossa Senhora sobre o Monte das Aparições. Miriana, Ivanka e Milka, porém, disseram que elas viam Nossa Senhora como se estivesse perto delas, como nós estamos aqui agora. No dia seguinte, Ivanka, Miriana e eu voltamos ao mesmo lugar ao pôr do sol fazendo uma caminhada. E Nossa Senhora estava no mesmo lugar no Monte das Aparições. Maria e Yakov estavam na casa dela, de Maria. Eu havia contado a eles que tínhamos visto Nossa Senhora no dia anterior e não sabíamos se a veríamos de novo naquele dia. O que veríamos? Yakov e Maria me disseram: quando tu, Witska, for ao monte, leve-nos também. Venha chamar-nos, porque iremos junto com você. Depois, eu já tinha visto Nossa Senhora, voltei à casa de Maria, chamei os dois e os levei junto comigo ao monte. Quando chegamos ao alto do monte, a primeira palavra de Nossa Senhora na aparição foi: seja louvado Jesus Cristo. Como no dia anterior, Ivanka, que ia na frente, foi a primeira a ver Nossa Senhora na colina. Primeiro, uma grande luz e, em seguida, a Virgem Santíssima no alto do pódbrodo, com os braços abertos, como se quisesse abraçá-los, como se os chamasse para um grande abraço. Em seguida, todos os outros jovens também viram a Virgem Maria. Estávamos caminhando com Witska quando vimos no meio do caminho uma figura feminina que nos chamava com um aceno de mão a nos aproximarmos dela. Nossa Senhora nos estava esperando. No momento em que a vi, me senti desmaiando. Não podia dar um passo, pensava fugir outra vez. Mas havia qualquer coisa, algo mais forte em mim que me parou. Como se estivéssemos flutuando, atravessamos as rochas e os espinhos e nos aproximamos dela. Vimos Nossa Senhora no mesmo lugar, mas desta vez sem a criança nos braços. Aquele dia, 25 de junho, foi o primeiro dia em que fomos ao encontro dela. Foi assim que se iniciaram suas aparições diárias. Uma grande fossa nos conduziu até a colina das aparições. Eu mesmo não me recordo como cheguei lá em cima. Eles tinham visto Nossa Senhora em cima da colina. Tentamos acompanhá-los, mas não conseguimos alcançá-los. Vi correrem todos, estavam todos felizes, corriam velozmente. Eu não pude ver Nossa Senhora, mas a sentia na minha alma. Senti uma grande vontade de me aproximar, por isso chegamos antes que todos da vila. No meu coração, senti que devia subir a colina e ver esta pessoa que me chamava, porque no meu coração senti uma paz e uma alegria imensas. E quando pela primeira vez me aproximei de Nossa Senhora e a vi realmente com os meus olhos, não tive mais dúvidas. Chegando finalmente perto de Nossa Senhora, me senti como se estivesse no paraíso. Uma imensa beleza, amor, uma sensação de proteção materna. Me perdi no sentimento diante de tanta emoção e beleza. Quando se vê Nossa Senhora, não se pensa em mais nada, se está dentro de um imenso amor e bondade, na imensa felicidade que te preenche.
Não sabia se estava viva ou morta, porque vinha justamente a mim. Desejava somente olhá-la e me sentir bem, como sempre quando estou com ela, porque uma beleza assim nunca vi igual. Desejava que aquela emoção nunca terminasse, queria estar para sempre com ela. Perguntei diante de toda aquela beleza se podíamos fazer algo para que as pessoas presentes acreditassem que havíamos. Ela não me respondeu. Vi descachou a minha pergunta um tanto estranha. Quando olhei para o meu relógio, vi que ele estava marcando a hora errada. Marcava 3 horas a menos do que a hora correta e continuava funcionando. A primeira vez que eu fui ao Monte das Aparições foi no 2º dia. Quando lá chegamos, encontramos Miriana e os outros videntes ajoelhados. Foi então a primeira vez que vi o relógio de Miriana, o relógio no qual Nossa Senhora tinha deixado o seu próprio sinal. Quando eu desci da colina, a polícia já estava lá e já estava sabendo do relógio. Eles o tomaram e o levaram para um relojoeiro para que ele desmentisse tudo, para que ele dissesse que aquilo tudo era invenção. Ele examinou o relógio, mas disse que um relógio assim não podia continuar funcionando. Era impossível. O relógio desapareceu para sempre, mas Nossa Senhora tinha dado um sinal de que nós realmente víamos algo. Foi este um sinal das nossas aparições diárias. Os videntes correram até Maria Santíssima. Emocionados, caem de joelhos diante dela. Não sabem o que fazer. Contemplam então a bela Senhora que com seus lindos olhos azuis os fita com carinho, amor e bondade. Pela primeira vez então, os videntes se animam a falar-lhe. Ivanka, que havia perdido sua mãe fazia 2 meses apenas, perguntou à Senhora: Senhora, onde está a minha mãe? Ela respondeu: está feliz, está comigo. Ela é um anjo no céu. Miriana pediu então à visão um sinal para que o povo acreditasse neles e não continuasse a chamá-los de loucos como fizeram na véspera. Mas a Senhora nada respondeu. Em seguida, perguntaram-lhe se ela voltaria no dia seguinte. A Mãe de Deus acenou afirmativamente a cabeça e disse-lhes: adeus, meus anjos. Voltem nos próximos dias, pois tenho muitas coisas a lhes revelar. Vão na paz de Deus. Em seguida, a visão se eleva acima da nuvem e desaparece. A sua luz se apaga e para os videntes o mundo reaparece na sua banalidade. Não se contendo de alegria, aguardam com ansiedade o dia seguinte, quando poderão ver novamente a linda Senhora do Céu. No 3º dia das aparições, os videntes são chamados por Nossa Senhora por 3 clarões que surgem sobre o pó de Brodô. Como a notícia das aparições havia se espalhado rapidamente pelas vilas vizinhas, cerca de 3.000 pessoas já se encontravam no cimo do monte quando os videntes chegaram. Naquele dia, milhares de pessoas afastadas de Deus e Nossa Senhora há anos converteram-se instantaneamente durante a aparição de Nossa Senhora em pó de Brodô. Rezando e cantando com o povo, os videntes esperaram a chegada da Senhora. A
Assim que esta chega, diz: Seja louvado Jesus Cristo. Algumas pessoas haviam levantado a dúvida para os videntes: e se a tal senhora fosse algo maléfico e não de Deus? Por causa disso, a avó de Vitska lhe deu um frasco com água benta para que ela aspergisse a aparição para experimentar se ela era de Deus ou do diabo. Eis como Vitska nos conta o acontecido. Quando Nossa Senhora chegou, nós nos ajoelhamos. Peguei o frasco de água benta e disse: Se és Nossa Senhora, fique, se não, vá embora. Então ela sorriu e ficou toda molhada, com a água escorrendo pelo seu rosto e pelo seu manto. Nossa Senhora deu um belíssimo sorriso materno e disse: Não tenham medo de mim, meus anjos, eu sou a Rainha da Paz. No terceiro dia fui com eles, mas dali para frente não vi mais nada, era o que queria o Senhor Deus e Nossa Senhora. Em nenhum instante tive inveja pelo fato que eles haviam, porque éramos um só. Sentia uma imensa alegria impossível de descrever. É difícil até hoje falar disso para as pessoas. Disse para Nossa Senhora que desse um sinal para que todos sentissem sua presença. Imediatamente os videntes disseram: Bem-aventurados aqueles que não viram e acreditaram. Todos se perguntavam por que os videntes disseram aquela frase, pois não tinham ouvido o que eu tinha dito em pensamento a Nossa Senhora. Naquele momento havia uma grande luz na minha alma. Eu podia sentir um influxo de luz que iluminava toda a minha alma, enchia todo o meu coração, toda a minha alma, a luz da graça. Então começaram a acontecer grandes coisas dentro de mim. Sentia na minha alma uma grande paz, um desejo de me dedicar mais à oração. Durante aqueles 3 dias, não vi o povo, não pensava neles. Estava só com Nossa Senhora. Mesmo quando não a via, estava com ela em meus pensamentos e sentia sua presença. Quando a via de novo, sentia novamente esta presença e essa felicidade. Me agradava ficar sozinha e rezar. Durante os primeiros encontros, Nossa Senhora nos chamava os meus anjos queridos. Desde a primeira vez que vi Nossa Senhora, minha vida mudou completamente. Senti que não era mais a mesma criança que gostava de estar com os garotos e de brincar. Passei a me dedicar à oração e a Nossa Senhora. Desejava somente a paz e a felicidade que experimentava durante as aparições. Ivanka perguntou a Nossa Senhora se sua mãe tinha alguma mensagem para ela. Nossa Senhora respondeu: Sim, sua mãe disse para você ser boa e ajudar sua avó nos trabalhos de casa, pois já é idosa e não pode trabalhar. Miriana pergunta-lhe então de seu avô falecido no ano anterior. Nossa Senhora respondeu: Não se preocupe, Miriana, seu avô está bem e está comigo. Em seguida, Vitska pergunta-lhe se voltará no dia seguinte. Ela responde afirmativamente e em seguida desaparece sem se despedir. Os videntes começam a descer e no meio do caminho a Senhora reaparece para Maria num ponto do caminho com uma cruz. Uma das experiências mais fortes dos primeiros dias foi no terceiro dia. Nossa Senhora apareceu com uma grande cruz e pela primeira vez nos convida à paz. Atrás dela havia uma grande cruz escura. Nossa Senhora chorava e nos convidou à paz, à reconciliação entre os homens e com o Senhor.
A vidente Maria Pavlovich ficou tão abalada por esta visão de Nossa Senhora chorando sangue que ela teve que ser amparada para conseguir chegar até o pé do Monte Podbrodô. Os videntes retornaram então para suas casas e aguardavam com ansiedade o dia seguinte, quando poderiam ver novamente a bela Senhora do Céu. No exato local onde Nossa Senhora apareceu chorando para a vidente Maria Pavlovich, ainda hoje encontra-se a cruz de madeira com o coração doloroso e imaculado de Maria. Diante desta cruz, os peregrinos rezam e acendem velas com grande fervor. Este local marca o ponto exato onde a Mãe de Deus revelou pela primeira vez nas aparições de Medjugorje a sua grande dor para o mundo inteiro. Sábado foi um dia de ansiedade para os videntes. Esta é uma das raras fotos de 1981 com todos os 6 videntes juntos. Estavam radiantes de alegria por estarem vendo a linda Senhora do Céu. Mas, com o desenrolar dos acontecimentos, a felicidade dos videntes logo se mudou em grandes dores e tristezas, e as coisas começaram a ficar difíceis para Nossa Senhora e para eles. Logo sentiriam o peso da maldade e da dureza dos corações dos homens. Os fenômenos do Monte Podbrodô atraíam gente de toda a região até aquela desolada vila da Herzegovina. O governo comunista da época reagiu furiosamente contra as aparições de Medjugorje, que, no seu entender, era um golpe certeiro nos mais de 40 anos de doutrinação e propaganda ateia do seu governo marxista, além de ser visto como um movimento nacionalista revolucionário contra o governo. Por isso, no sábado à tarde, um carro da polícia chega no vilarejo para levar os videntes para interrogatório. Será a primeira de várias tentativas de fazer os videntes se retratarem quando sofrerão contínuas intimidações, humilhações e ameaças. Éramos somente eu e meus pais em Sarajevo. Era um perigo constante. Todos os nossos amigos estavam longe. Éramos somente nós. Naquele período, a Iugoslávia era um estado unitário, um governo marxista ateu e avesso a todo princípio e manifestação religiosa. O país havia sido unificado ao fim da Segunda Guerra Mundial pelo Marechal Tito, que havia morrido um ano antes do início das aparições e que era venerado por ter unido as diversas etnias do país. Com a morte de Tito, muitos temiam que renascesse a chama de independência nacionalista. Por isso, foram intensificadas a repressão a todo movimento popular que pudesse aparecer como uma insurreição ao regime. A religião era tolerada só dentro das igrejas. Qualquer manifestação fora disso era terminantemente proibida. Por isso, as multidões de peregrinos de Medjugorje apareciam como um desacato e uma ameaça ao governo e devia ser reprimido a todo custo. Vinham policiais todos os dias em minha casa. Eu era apenas uma menina e então me apresentavam como uma inimiga da Iugoslávia. Eu pensava, Nossa Senhora me dirá qualquer coisa, ela me dará conforto, assim. Nada dizia da minha situação, então eu não sabia se amanhã estaria viva ou não. E depois eu entendi, depois de um mês de oração, eu compreendi que devia sofrer sem consolações especiais e carregar a minha cruz, tomando o rosário e rezando, fazendo jejum e rezando por aqueles que faziam o mal para mim. Conduzidos até a magistratura de Titluk,
Foram levados primeiro a um manicômio sob a ameaça de serem presos nele para sempre como loucos e depois num necrotério sob a ameaça de serem presos na cadeia e até mortos caso não negassem as aparições de Nossa Senhora. Finalmente, foram interrogados pela doutora Dara Glamuzina e pelo doutor Ante Bosniak. Ouçamos o depoimento deles. Eu trabalhava no hospital de Titluk e me disseram que algumas crianças de Medjugorje tinham visto Nossa Senhora. Todos balançamos a cabeça achando aquilo impossível. Eram tempos difíceis, estavam a polícia e o serviço secreto. Queriam que nós médicos dessemos um jeito em 24 horas. Enquanto interrogávamos as crianças sobre o que acontecia, eu pensava comigo mesmo, mas são apenas crianças camponeses com pouca instrução, não conhecem o mundo e a ciência, não sabem o que são. Mas era muito interessante porque todos contavam a mesma coisa. Eu passei muitas horas com eles, nunca suspeitei de sua franqueza e que diziam a verdade. Depois tirei minhas conclusões científicas, tinha acontecido alguma coisa. Podia tratar-se de hipnose, porque sabemos que crianças podem ser influenciadas. Ou de algum fenômeno sobrenatural cósmico interessante na sua essência. Saindo do corredor do hospital, vi que já não tinha ninguém. As mães dos outros videntes tinham vindo e já os tinham levado embora. E eles já estavam na colina das aparições. Quando cheguei em casa, Nossa Senhora já me esperava ali. Era realmente difícil descrever o que eu sentia. Estava muito emocionado, tremia de medo. Me ajoelhei diante de Nossa Senhora e ela então se aproximou, tocou no meu ombro com sua mão e me disse: meu filho, eu estou contigo, sou sua mãe, não tenha medo. Eu te protejo, eu te guardo, eu te ajudarei. Ela me encorajava muito, mas eu estava aterrorizado, não conseguia me acalmar. – 24 de junho foi o último dia do meu retiro de meditações com os irmãos em Zagreb. Era sexta-feira, não sabia ainda de nada que acontecia em Medjugorje. Eu estava diante do hospital em Mostar. Vi diante de mim Padre Oso parar e me perguntar: Drágica, mas o que aconteceu? Eu respondi: Ioso meu, onde você estava? Não sabe que Nossa Senhora nos aparece há 3 noites? Eu tentava passar sem que as pessoas me notassem para não aumentar o pânico. O esperávamos com ansiedade, porque o pároco não estava e estavam acontecendo coisas muito estranhas. Contamos a ele, que nos ouviu atentamente. Depois foi interrogar os jovens videntes. As respostas das crianças eram simples. Não me falavam de nada misterioso, nada de que se pudesse suspeitar. Depois de escutar uma gravação, quanto mais escutava a gravação, mais me convencia de que todos falavam a mesma coisa. Eu pensei comigo que eram comunistas que tinham inventado tudo isso para destruir a religião, a igreja e a fé em Nossa Senhora.
Pensei bem e então disse a Ioso: não sei quem é pior, os comunistas ou você. Pensei comigo, talvez tivessem dado drogas às crianças. Fomos para aquela conversa ansiosos, esperávamos que Frei Ioso acreditasse em nós e que nos falasse como um amigo. Fomos falar com Frei Ioso, que se mostrou pior do que a polícia comunista. Olhava secamente para mim e me dizia: o quê? Nossa Senhora? Mas que Nossa Senhora que nada! Quando as crianças vinham para mim cheias de alegria e viam a incredulidade no meu coração, existia uma grande luta entre a luz e as trevas. Para os videntes, Nossa Senhora era viva, real, mas para mim não era. Por isso, as palavras que eles me diziam não significavam nada para mim, porque o meu comportamento era morto, porque eu tinha ouvido a informação sem fé, só a fita cassete, mas depois tudo mudou. As coisas começaram a se complicar mais. De um lado tinham os frades que nos interrogavam, de outro lado tinham os médicos que nos analisavam e examinavam. Tentaram nos impedir e me intimidar dizendo: traremos o teu pai da Alemanha, reteremos o seu passaporte e ele não poderá trabalhar nunca mais. Para mim não importava, respondi: graças a Deus, se é isso que tem que acontecer, paciência. Também nós podemos trabalhar. O policial sacou a pistola e disse: matarei todos, colocarei todos na prisão, onde acontecerão coisas bem piores com vocês. Embora eu tivesse só 10 anos, nunca tive medo, nem mesmo quando nos levaram ao necrotério. Sentia sempre a presença de Nossa Senhora, que me dava uma grande força. O primeiro encontro com os psiquiatras ainda achei uma coisa normal, achei que era uma coisa que devia acontecer. Porque não se pode ver Nossa Senhora sentir tanta graça sem passar nenhum problema. Não é somente um céu de rosas. Entendi que não era fácil ser vidente. Senti o medo de prenderem meus pais e meus irmãos, porque sabia que eles tinham o poder de tirá-los de mim e de nunca mais poder voltar a vê-los. A multidão presente no Monte das Aparições, no sábado, é de cerca de 10.000 pessoas, e esse número sobe rapidamente para mais de 15.000 já no domingo. No final daquele dia, a doutora Dara Glamuzina e o doutor Ante foram com os videntes no Monte das Aparições. No fim daquele dia, fomos a doutora Glamuzina e eu à casa de Vitska. Faltava meia hora para a aparição. É uma coisa que eu recordarei por toda a minha vida. A casa estava tomada pelo pânico. Dentro estavam Vitska e o pequeno Yakov. A mãe de Vitska, Zlata, que a forçava a dizer a verdade, lhe disse pela 1000ª vez: diga-me, você sabe que seu pai está na Alemanha? O deportarão, o colocarão na prisão, talvez coloquem a nós todos na prisão. Minha filha, negue tudo isto. Os primeiros dias foram realmente muito duros. Não podia imaginar que minha filha pudesse ter uma experiência tão grande como esta. Eu tinha de 16 para 17 anos. A minha mãe estava desesperada, mas no meu coração sentia que alguma coisa ia me acontecer e que ninguém iria me parar, porque Nossa Senhora me daria forças e iria me ajudar. De repente, um dos videntes me colocou um terço na mão e todos foram à colina. Eu não podia ser tão pretensiosa ao ponto de achar que já sabia tudo. Pensava que me bastaria poucos instantes para validar ou não o fenômeno.
Antes da aparição de Nossa Senhora, sempre nos preparamos com a oração, então aparece por 3 vezes a sua luz. Todos os 6 videntes gritaram juntos: olhem-na! Enquanto eles falavam com Nossa Senhora, eu pensava, mas por que esse fenômeno não acontece em outro lugar do mundo? Como, por exemplo, na Catedral de Notre-Dame de Paris, que chamaria muito mais atenção. Mas por que isso acontece aqui, justamente nesse deserto cheio de pedras, nessa vila perdida e desconhecida? No mesmo instante, os videntes disseram: Nossa Senhora disse, porque aqui há muita gente que crê. Esta foi a resposta que me perturbou, porque as crianças eram muito ingênuas para inventá-la. Naquele momento, a doutora se adiantou e se ajoelhou em frente aos videntes e parou. De novo me veio à mente que se tratava de algo sobrenatural. Agora eu tinha reconhecido. Mas será que eu podia tocá-la? Vitska pediu isso a Nossa Senhora, dizendo: esta mulher pode tocá-la? Ela respondeu: e por que não que se aproxime? Então eu me aproximei e a toquei, mas no mesmo instante em que fiz isso, Nossa Senhora desapareceu. Tive uma fortíssima sensação, não sei explicá-la. A doutora Dara me disse que sentia como se sua mão estivesse adormecida. Nossa Senhora está voltando, olhem-na, disseram todos os videntes ao mesmo tempo. E o que disse? Que sempre haverão Tomés incrédulos, infiéis e Judas traidores. E o que eu digo a vocês? Eu sabia que tudo aquilo era eu, tudo junto. Descemos e quando lá chegamos as crianças já estavam sentadas, sorrindo, brincando. Saudavam-nos como se nada tivesse acontecido. Não existia uma explicação razoável, não podia ter. Porque cientistas devem ter uma explicação concreta, faz parte da sua forma de raciocinar. Mas este fenômeno não tinha uma explicação, não podia ser provado. Como provar que eles tinham tido uma visão? Isso é uma coisa que não se pode provar. Naquele dia, os videntes falaram longamente com a Senhora na aparição. Docemente bombardeada pelas perguntas deles, a Senhora respondia uma por uma de suas dúvidas. Os videntes lhe disseram: querida Senhora, até quando continuará nos aparecendo? Ela respondeu: até quando vocês quiserem, meus anjos. Que deseja deste povo que está aqui? Ela respondeu: que aqueles que não me veem acreditem como se me vissem. Querida Gospa, estão dizendo que somos loucos, epiléticos e drogados. Sempre houve injustiças no mundo e sempre as haverá. Não deem importância a isso. Querida Gospa, o que deseja dos frades de Medjugorje? Que eles acreditem firmemente como se me vissem. Querida Gospa, que deseja da multidão que está aqui? Que tenham fé. Não há mais que uma fé, que um Deus, que eles acreditem firmemente e rezem muito. Querida Gospa, que espera de nós? Fé e respeito por mim. Que deseja desta paróquia? Que todos acreditem firmemente. Por que não aparece na igreja para que toda a gente a veja? Bem-aventurados os que não veem e acreditam. Prefere que se reze ou que se cante? Façam as duas coisas, cantem e rezem. Que quer para esta multidão que aqui se reúne? Que creiam firmemente como se me vissem. Em seguida, antes de desaparecer sorrindo, disse: meus anjos queridos, que os que não me veem acreditem
do mesmo modo que vocês 6 que me veem acreditam. Vão na paz de Deus. Os videntes continuaram indo ao Monte das Aparições todos os dias até fins de junho, sempre acompanhados da multidão sempre crescente de convertidos e de pessoas que retornaram a Deus, e observados pelos incrédulos franciscanos locais. As mensagens que a Gospa repetia sem cessar nestes dias eram: paz, 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 reconciliem-se, paz, paz, nada mais que a paz. Para que haja paz, é preciso crer, rezar, jejuar, confessar-se. Eu sou a rainha da paz. Mas, ao final da primeira semana, a perseguição contra os videntes e aqueles que os apoiavam recrudesceu enormemente. Marinko Ivankovitch, que se tornara como um pai adotivo dos videntes e seu protetor, foi preso e junto com ele também Mate Cego. Vários moradores da vila, como Ivan Ivankovitch, que acreditavam nas aparições e davam testemunho dos sinais e mensagens que Nossa Senhora já estava dando em abundância, também foram presos por meses e multados. Igualmente, eram presos todos os moradores da aldeia que davam pousada aos peregrinos que vinham de longe e pernoitavam em suas casas. Num daqueles dias, 2 assistentes sociais levam os videntes para longe de Medjugorje na hora da aparição para impedi-los de subirem ao monte. Mas a Senhora lhes aparece em Cherno e elas fracassam na tentativa. Enquanto isso, os padres de Medjugorje continuavam interrogando-os sem cessar e censurando-os por mentirem que viam Nossa Senhora, atraindo problemas com a polícia para si mesmos e também para eles da igreja. Os videntes então respondiam secamente e com desprezo aos padres: podem dizer o que quiserem, nós não enganamos ninguém. Os jovens foram convocados junto com seus pais em Titluk, onde foram ameaçados de serem expulsos da escola e os seus pais de perderem o emprego, a casa e ficarem na cadeia por muitos anos. Mas os videntes não se intimidavam e não esmoreciam em sua obediência à Mãe de Deus. No dia 1º de julho, policiais mandados pelo governo procuram os videntes. Para protegê-los, os medjugorrianos informavam aos guardas lugares diversos onde poderiam estar. Por fim, os policiais acham os videntes e os perseguem. Eles fogem pelos campos em direção à igreja. Dentro dela estava o pároco de Medjugorje, Iosozovko, que recusava-se a crer nas aparições, apesar de ver a multidão de convertidos que aumentava cada vez mais sobre a colina. Estando na igreja, cheio de angústia, e diante desta imagem da Virgem de Lourdes, que já existia na igreja de Medjugorje na época, rezou humildemente, não colocando Deus à prova ou tentando o seu poder, mas pedindo humildemente que lhe fizesse ver a verdade, que o conduzisse até a verdade, pois ele desejava conhecê-la. De repente, ouvi uma voz humana, clara, que me disse:
saia para fora e proteja as crianças. Não podia explicá-la, mas saí sem medo para fora da igreja. As crianças vieram correndo em minha direção, dizendo que os policiais os perseguiam e iam matá-los. Eu as escondi na casa paroquial até que tudo se acalmasse. Até então, eu não acreditava, a ponto de uma senhora da paróquia me dizer: Deus meu, o nosso pastor é o único que não acredita. Com o fracasso das assistentes sociais e dos guardas em prender os videntes, o governo comunista mandou policiais armados e com ferozes cães para expulsarem todos os peregrinos do Monte das Aparições, e desde então o acesso a ele ficou terminantemente proibido e impedido por piquetes de policiais armados e com cães por cerca de 2 anos. Qualquer um que tentasse passar era preso imediatamente. Helicópteros e soldados da milícia cercavam Medjugorje de todos os lados para impedir o acesso dos videntes e peregrinos ao Morro das Aparições. Mais uma vez, como em Belém, não havia lugar para Maria Santíssima. Até mesmo o desolado Monte Podbrodo tiraram dela. Mais de uma vez, os videntes, perseguidos pela polícia, tiveram que se esconder nos campos e estábulos, dormirem escondidos embaixo de camas e em porões para não serem apanhados. Não podiam ir nem à colina, nem à igreja e nem à escola. Pior era a situação de Miriana, que morava em Sarajevo com seus pais e era detida pela polícia todos os dias. Ivan e Miriana nos contam um pouco do que sofreram naqueles dias. Também passamos por muitos sofrimentos e Nossa Senhora nos dava sempre muita esperança. Estávamos dispostos mesmo a dar a própria vida por ela. Retornei a Sarajevo em setembro de 81 para frequentar a escola. Eu tinha só 16 anos. A cada manhã me levavam ao Ministério da Justiça, onde ficava detida. Não sabia quando retornaria à minha casa, nem se voltaria a ver minha família de novo. Sabia que podiam prender-me ou matar-me a qualquer momento, mas estava disposta a morrer se fosse preciso por causa de Nossa Senhora. Os videntes eram verdadeiros pequenos mártires que sofriam por amor a Nossa Senhora e suas mensagens. Satanás e a maldade humana desferiam todo o seu ódio contra os videntes e Nossa Senhora para destruírem a obra de salvação que a Mãe de Deus havia começado em Medjugorje. Šutim, srce te želi, moje usna ne govore. Znaš sve moje misli, sve moje molitve. O povo, que já não podia mais subir a colina, ficava como um bando de ovelhas sem pastor, sem saber para que lado ir. Os videntes não sabiam o que fazer daí em diante, pois não podiam mais subir a colina. Ioso, que agora acredita, diz-lhes para perguntarem a Gospa se ela não poderia aparecer na igreja, único lugar onde o culto é permitido. Ela hesita, mas por fim concorda, e a partir de julho as aparições passaram a acontecer na igreja de Medjugorje, onde continuam até hoje.
A partir deste ponto, nosso filme terá algumas imagens não tão boas devido ao fato de serem filmagens antigas da época do começo das aparições. Mas é claro que isso é compensado pelo valor inestimável destes registros históricos das primeiras aparições em Medjugorje, verdadeiras relíquias guardadas às 7 chaves pelos peregrinos que as fizeram, e um tesouro do amor sem limites de Maria Santíssima por todos nós, os seus filhos. Começavam a rezar às 18 horas, mesma hora em que os videntes subiam o morro Podbrodo. Os videntes, convidados a estarem ali, ajoelhavam-se em frente ao altar e rezavam o Santo Rosário todos juntos ao microfone. E o povo, que superlotava a igreja e arredores, respondia às orações com fervor e devoção. Nestas imagens que vemos, falta a Miriana, que não pôde estar presente porque era de Sarajevo e vinha a Medjugorje só nas férias e nos fins de semana. Era belo ver os videntes todos juntos ajoelhados, rezando o rosário naqueles primeiros tempos das aparições. Reparem como eles rezavam com força e convicção as Ave-Marias do Rosário. Ty među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isuse. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja. Para mim, isso é uma prova mais contundente ainda da veracidade das aparições de Medjugorje do que os sinais do sol, curas e exames realizados nos videntes, só sendo mais empedernido que as pedras para não ser tocado por essa inocência, candura e amor dos videntes por Nossa Senhora, enquanto rezam o rosário. Só quem ama a Mãe de Deus sabe rezar assim. Pode rezar assim. Depois dos mistérios gozosos e dolorosos, os videntes deixam o altar e se dirigem para a sala ao lado, conhecida hoje como a Capela das Aparições. Uma sala de 4 metros por 4, onde só algumas afortunadas pessoas tinham a permissão de entrar e presenciar as aparições. Colocavam sobre a mesa os terços das pessoas para Nossa Senhora abençoar e começavam a rezar o Pai Nosso. U ime Otca i Sina i Duha Svetog, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje. Em seguida, caíam de joelhos ao mesmo tempo e fitavam o olhar na parede à sua frente, onde aparecia a Santíssima Virgem, vista e ouvida apenas por eles. Começavam então a falar com ela, embora os presentes nada vissem e não pudessem mais ouvir as suas vozes. Nossa Senhora, a quem nada é impossível, na maioria das vezes mantinha conversas diferentes com eles ao mesmo tempo.
Também em cada rosto notam-se diversas reações ao diálogo que entretém com a Senhora. Alegre o de Vitska e Ivanka, sereno o de Maria e Ivan, e quase embevecido o do pequeno Yakov, que quase bebe com os olhos a Senhora luminosa que vê. Todos os rostos nota-se uma grande felicidade e uma imensa paz ao falarem com a mãe de Jesus. Por alguns instantes, suas vozes voltam a ser ouvidas quando rezam o Pai Nosso e o Glória ao Pai em croata com Nossa Senhora. É sempre ela quem começa e os videntes continuam junto com ela a oração. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amém. Em seguida, recomeça o diálogo dos videntes com a Senhora Santíssima, sem que se ouça o som de suas vozes. De repente, vários deles exclamam em croata: desapareceu. A aparição terminou. Os videntes deixam a capela das aparições e voltam à nave principal da igreja. Em seguida, ouve-se na igreja o cântico belíssimo, hoje conhecido em todo o mundo, lindo, quase angelical mesmo, cantado pelos medjugorrianos a toda voz e a todo coração, em honra daquela que desceu do céu mais uma vez para rezar e conversar com seus videntes e que expressa muito bem a gratidão e o amor abrasador dos seus corações pela Mãe de Deus, a Senhora de Medjugorje. Oh
igreja e os arredores superlotados, a oração continuava até as 9 horas da noite, sem que ninguém arredasse pé. Há 30 anos, todos os dias, é assim, até hoje. A Mãe de Deus abriu a sua escola de amor, oração e paz em Medjugorje, e os seus filhos do mundo todo acorreram e acorrem até hoje a ela para aprender com ela o modo perfeito de se dialogar com Deus pela oração e o modo perfeito de amá-lo e servi-lo de todo o coração. A Mãe do Céu chamou seus filhos e eles atenderam ao seu chamado, aos milhares e até mesmo aos milhões, já que nesses 30 anos, mais de 40 milhões de peregrinos já passaram por Medjugorje. Como um rio que não para de correr e aumenta sempre mais, eles chegaram de todos os cantos do mundo para se entregarem nos braços da sua Mãe do Céu e para ouvirem e obedecerem às suas mensagens, ajudando-a assim na grande obra da conversão do mundo. Era a obra de salvação da Mãe de Deus em Medjugorje que começava a caminhar. Em Medjugorje, Maria Santíssima realizou muitos sinais milagrosos para que seus filhos acreditassem em suas aparições e obedecessem sem demora às suas mensagens. Eis alguns sinais que foram fotografados e filmados pelos peregrinos ao longo dos anos. O vulto de Nossa Senhora em cima da igreja de Medjugorje. Um bebê vê Nossa Senhora juntamente com a vidente Ivanka. Raios luminosos descendo sobre os peregrinos enquanto Vitska reza por eles. A palavra Cristo, em inglês, aparece no céu em cima do Monte Križevac diante de um grupo de peregrinos ingleses. A cruz do Križevac toda branca e envolta por uma misteriosa luz. Nuvens coloridas no céu em cima do Monte das Aparições. O vulto de Jesus crucificado formado em nuvens em cima do Monte Križevac. O vulto de Nossa Senhora formado em nuvens em cima do Monte das Aparições. O vulto de Jesus vestido com uma túnica branca em cima do Monte Križevac. O rosto de Nossa Senhora na foto tirada de uma rosa em Medjugorje. O vulto de Nossa Senhora na base da cruz do Monte Križevac. Novamente, o vulto de Jesus crucificado formado em nuvens em cima do Monte Križevac.
Nossa Senhora com o menino Jesus aparece na foto tirada da parede da Sala das Aparições durante uma aparição. O vulto de Nossa Senhora no sol. A cruz do Monte Krijevats envolta em raios coloridos. O vulto de Nossa Senhora em cima das árvores do Monte Podbrodô. O sol envolto em globos coloridos. O vulto de Nossa Senhora saindo da igreja de Medjugorje no final de uma das aparições. O vulto de Nossa Senhora no sol. O vulto de Jesus, o bom pastor, formado em nuvens em cima do Monte Krijevats. Raios coloridos envolvendo os peregrinos na cruz azul no Monte das Aparições. A cruz do Monte Krijevats envolta por um círculo luminoso que sai do sol. O rosto de Nossa Senhora aparece na foto tirada da parede da Sala das Aparições na hora da aparição. A cruz do Monte Krijevats iluminada por uma luz sobrenatural em plena noite. Agora, a cruz do Monte Krijevats iluminada por uma luz sobrenatural em pleno dia. O vulto de Nossa Senhora sobre as árvores do Monte Podbrodô segurando um grande rosário. A vidente Vitska é transpassada por uma lança luminosa vinda do céu. Agora, vemos uma coluna de fumaça saindo do alto da cruz no Monte Krijevats em direção ao céu. A cruz do Monte Krijevats em chamas. A cruz do Monte Krijevats iluminada em plena noite. Agora, o fenômeno do sol, pulsando como um coração e enchendo o céu com as cores do arco-íris. Agora, o fenômeno do sol, filmado por um grupo de peregrinos italianos no início das aparições.
Medjugorje, Nossa Senhora disse que os fiéis já têm sinais suficientes para acreditarem e que devem se tornar sinais da sua presença para o mundo inteiro. Nas suas aparições em Jacareí, a Mãe de Deus nos falou da importância da sua aparição em Medjugorje, das mensagens de oração, sacrifício, penitência e paz que ela nos dá lá e aqui, da ligação que existe entre ambas as aparições e o que ela espera de todos os seus filhos com as mensagens que ela nos dá em ambos os lugares. Enquanto contemplamos algumas imagens do Santuário das Aparições de Jacareí, também do Santuário de Medjugorje, dos videntes durante as aparições, vamos ouvir o que a Nossa Mãe Santíssima nos disse acerca da sua extraordinária aparição em Medjugorje e o plano que ela deseja realizar no mundo inteiro por meio dela e das suas aparições em Jacareí. Ouçamo-la. Meus filhos, olhem hoje para mim, a Mãe Celeste de vocês, no esplendor de sua glória e poder, no aniversário das minhas aparições em Medjugorje. Eu apareci em Medjugorje, cheia de poder, misericórdia e graça, para chamar o mundo todo à conversão, à oração, à fé e à paz. As minhas aparições em Medjugorje são o sinal do meu grande amor por todos os meus filhos. As minhas aparições em Medjugorje são a última tentativa que faço para chamar o mundo à conversão. As minhas aparições em Medjugorje são a última tábua de salvação para a humanidade. As minhas aparições em Medjugorje são a grande rede de conversão e salvação para toda a humanidade que eu lanço para salvar os meus filhos. As minhas aparições em Medjugorje são o fechamento do ciclo de todas as minhas aparições no mundo. As minhas aparições em Medjugorje são a graça das graças do meu coração imaculado. As minhas aparições em Medjugorje são a manifestação suprema da bondade de Deus e de seu desejo de salvar todos os homens. As minhas aparições em Medjugorje são um farol luminoso que eu acendi no mundo para dissipar as trevas do mal e indicar o caminho seguro da salvação a todos os meus filhos. Em Medjugorje, eu brilho poderosamente como sinal de salvação de toda a humanidade. Em Medjugorje, eu apareço terrível como um exército em ordem de batalha, cercada de anjos com espadas nas mãos, lutando implacavelmente contra o meu soberbo e eterno adversário, Lúcifer. Eu fiz de Medjugorje um jardim fechado, um ponto de graça e paz no meio da humanidade, contra o qual o meu inimigo tentou, mas não pôde fazer nada para destruí-lo. Eu fiz de Medjugorje um exemplo para toda a humanidade. O meu coração brilha como um sol radiante em Medjugorje. Rezem, convertam-se, façam penitência. Eis a mensagem das minhas maravilhosas aparições. Notem que as minhas aparições em Lourdes se deram nas primeiras horas do dia, em Fátima no ponto alto do meio-dia, e em Medjugorje e aqui em Jacareí no final do dia. Isso lhes indica que o dia da misericórdia do Senhor está acabando
e em breve começará a noite da justiça divina e da purificação dolorosa. Vocês são os trabalhadores da última hora, que eu chamei para trabalharem na grande obra da salvação da humanidade. Em breve, o Senhor chamará tanto os trabalhadores das primeiras horas como os da última hora, e fará as contas com todos. Mas ai daqueles que preferiram trabalhar por si mesmos e pelo mundo, ao invés de trabalhar para o Altíssimo. Em Fátima, eu apareci na segunda década do século XX, e em Medjugorje, faltando 2 décadas antes do seu término, para indicar-lhes que o tempo em que vivem faz parte do grande desígnio do meu coração imaculado. Se tivessem obedecido minhas mensagens e correspondido aos meus desejos, o meu coração teria triunfado no tempo estimado. Reajam, obedeçam minhas mensagens, mudem o seu modo de viver, sigam o exemplo do povo medjugorriano. Mais oração, mais penitência, mais obediência ao meu coração imaculado. Se hoje me disserem sim, poderei realizar o grande desígnio de salvação do meu coração em toda a terra. Hoje, na festa dos 24 anos da minha aparição em Medjugorje, a todos abençoo daquele meu local eleito. De Fátima e de Jacareí. A paz, meus filhos. Per chi cerca la pace e la Querida Mãe do Céu, querida Gospa, Rainha da Paz, depois de conhecer os primeiros dias das vossas aparições em Medjugorje, é impossível não reconhecer o vosso incomensurável amor por todos nós, os vossos filhos. Aparecestes num monte deserto, tão pobre, a 6 jovens, filhos de camponeses, pobres camponeses eles mesmos, e junto com eles fostes tão perseguida e tanto tivestes que sofrer, já desde o início, para que as vossas mensagens de amor e salvação chegassem até os confins do mundo, até nós, os vossos filhos, que tanto desejais salvar. Por tudo isso queremos, querida Gospa, amar-vos como jamais ninguém vos amou e tornar-vos conhecida e amada por todas as almas do mundo. Por isso, juntamente com os vossos videntes, os vossos anjos queridos e com toda a tua Medjugorje, que vos ama plenamente, vos entregamos os nossos corações, conquistados pelo vosso amor, e vos pedimos: dai-nos, Senhora da Paz, a graça de doravante vos amar com todas as forças do nosso coração e de consagrarmos a nossa vida ao vosso serviço para ajudar-vos nos vossos planos de salvação da humanidade, para que venha o quanto antes o vosso reino de amor e paz, o reino do vosso coração imaculado sobre o mundo inteiro. Por tudo que fizestes e ainda fareis em Medjugorje por nossa salvação, por tudo que sofrestes por nosso amor nas aparições de Medjugorje, obrigado, querida Gospa, Rainha da Paz e nossa Mãe bendita. Nós seremos a tua segunda Medjugorje, que te recebe com amor e fé, que te ama e te obedece na alegria e na tristeza, e que leva sempre a cruz por teu amor. Zdravo, Kraljice Servata, Ave, Rainha dos Croatas, Rainha do mundo, sereis sempre a nossa Rainha e o nosso eterno amor. Amém.
As aparições de Medjugorje são o sinal do imenso amor de Maria Santíssima por todos os seus filhos. É o esforço extremo da Mãe Celeste para salvar todos eles da violência, da guerra e do pecado e levá-los à felicidade completa no céu. Suas aparições diárias por 30 anos já naquela pequena cidade croata nos chamam à conversão, à oração e à paz, único caminho para a salvação. É um amor materno que persevera, incansável há 30 anos na busca incessante dos seus filhos, dos seus queridos filhos. A resposta, a fidelidade, a obediência do povo medjugorjiano ao seu chamado materno, desde o princípio das aparições, são um exemplo que devemos seguir para sermos como eles, verdadeiros filhos de Maria Santíssima, de Deus e sinais de seu amor ao mundo inteiro. Svih milosti puna, vječnog sunca ogrnute sjaj, oko čela. A história das aparições de Medjugorje é tão extensa, tão rica e tão profunda que em um filme de 2 horas é impossível conhecê-la toda. Por isso, no nosso próximo filme Vozes do Céu, continuaremos a conhecê-la, a meditá-la e a tirar dela as santas resoluções de conversão para a nossa vida. Até lá, se Deus quiser. Zdravo Mario, Ave Maria, Kraljice mira, Rainha da Paz. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zlata, odanih ti srca primi rad, primi čiste ljubavi nam žar. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi naš žar. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zlata, odanih ti srca primi dar, primi čiste ljubavi